De volta com o programa FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos, a serviço da comunidade. E no quadro Ação e Educação de hoje, vamos saber mais sobre o programa Ciências Sem Fronteiras. É com você, Luciana Ricardino. Bom, Larissa, hoje nós vamos falar sobre o programa Ciências Sem Fronteira, um programa de intercâmbio estudantil financiado pelo governo federal. O nosso entrevistado é o estudante de Engenharia Ambiental Eridano Valim dos Santos Maia, que passou 1 ano e 6 meses nos Estados Unidos. Eridano, você sempre quis estudar fora do país? Como que surgiu o Ciências Sem Fronteira na sua experiência? Bom, eu acho que, pelo que eu me lembro, desde que eu adentrei a época do ensino médio, eu sempre tive a vontade e o desejo de estudar fora. A questão dos Estados Unidos nunca foi uma vontade específica, foi uma coisa que foi nascendo, na verdade. Então, quando eu vim para a faculdade, comecei a trabalhar e logo, acho que no quarto ano de faculdade, deu início o programa do Ciências Sem Fronteiras e nós tivemos em contato, né, eu e a Jéssica, fomos os primeiros alunos, tivemos em contato com o professor, inicialmente com o professor Colares, e a professora Marisa, e a partir daí foi nascendo a ideia do Ciências Sem Fronteiras, de poder aplicar para o programa Ciências Sem Fronteiras. Então foi a partir desse momento que nasceu essa ideia. Vocês dois foram os 2 primeiros estudantes da FESP a participar do programa. Exatamente, eu e a Jéssica fomos os 2 primeiros. E como foi o processo de seleção? Bom, o processo de seleção ele é bastante variado, dependendo para o país que você escolher. Então o programa Ciências Sem Fronteiras hoje ele abre edital para diversos países, como Estados Unidos, Canadá, Holanda, Portugal. Portugal acho que hoje já não está mais funcionando. Mas eu acredito que o primeiro passo para como que vai ser feito esse processo é você escolher o país para o qual você quer participar. Porque varia, de acordo com o país é que tem o processo de seleção. Exatamente. O edital, apesar da base dele ser o mesmo, alguns requerimentos podem variar. Por exemplo, a questão do inglês. A questão do inglês, por exemplo, o Canadá, ele é um pouco menos exigente com o inglês, com a nota do inglês, do que os Estados Unidos. Já os Estados Unidos é mais exigente que o Canadá, porém um pouco menos exigente que a Inglaterra, por exemplo. Entendi. Então é necessário avaliar o edital primeiro. Depois que foi avaliado o edital, alguns requisitos são básicos para adentrar o programa. O primeiro deles, a questão em qual período você está. O programa ele exige hoje que você esteja tenha cursado entre 20% e 90% do seu período de estudos. Então, esse é um dos requisitos. A questão do inglês é o principal deles. Vocês se prepararam? Vocês fizeram algum curso preparatório? No meu caso, eu já tinha feito, antes de entrar na faculdade, eu tinha feito escola de idiomas durante 1 ano. Porém, depois eu vim para a faculdade, passei 4 ou 5 anos sem estudar o inglês. E aí, quando nós fomos selecionados, quando apareceu a oportunidade de participar do programa, foi, na verdade, que a gente teve que correr atrás, realmente. A gente teve um simuladão muito grande, um intensivo muito grande. Com o inglês, a gente estava fazendo com o apoio da FESP e da professora Mara, que é a professora de inglês. A gente fazia aula isso foi nas férias, na verdade, em janeiro. A Mara se dispôs a dar aula para a gente todos os dias, de segunda a sexta, isso durante 1 mês, para que depois de 1 mês a gente pudesse fazer o teste internacional, que é o IELTS. No nosso caso, a gente fez o IELTS. Prestar o teste e ter a nota mínima exigida. Vocês têm que apresentar o resultado do teste, no caso? Nós temos que apresentar o resultado do teste. Tá certo. E vocês tiveram esse suporte da FESP desde o início, tanto durante a pré-seleção, né, e depois durante o idioma também. Qual o nome da universidade que você cursou? A universidade é Bowling Green State University, que é em Ohio, no estado de Ohio, no município de Bowling Green, que é um município muito interessante, que eles chamam lá de College Town. É um município com aproximadamente, se eu não me engano, 20 ou 30 mil habitantes, acho que são 30 mil habitantes aproximadamente, porém 22 desses mil habitantes são estudantes. Olha, então, quer dizer, a cidade é a universidade e a universidade é a cidade. E muito intercambiário também? Muito, muito, muito intercâmbio. Tem bastante gente. A gente encontra... Eu tive a oportunidade de conhecer e fazer amizade com pessoas. Hoje eu costumo falar que qualquer lugar do mundo que eu quiser visitar, eu tenho um amigo lá. Uma coisa simples que você passa a perceber, um aperto de mão passa a ser um desafio, porque, por exemplo, eu já passei por uma situação onde eu fui fazer um aperto de mão com a mão esquerda, com um menino que era se eu não me engano, da Arábia Saudita, e isso é meio desrespeitoso para eles.
Então você passa a conviver e respeitar, tipo, aprender e respeitar um pouco das diferentes culturas que a gente tem. Com relação ao curso que você fez lá, quais foram as disciplinas que você cursou, o que você aprendeu durante o seu curso? Olha, o meu período acadêmico lá, ele foi bastante diversificado. Na verdade, como é a estrutura acadêmica lá nos Estados Unidos? Porque aqui no Brasil, como que funciona? Você tem que escolher um curso antes de entrar na universidade, você presta o vestibular, entra e vai passar a universidade inteira com esse curso. Nos Estados Unidos, eles aplicam para a universidade. Eles não aplicam para um determinado curso, eles aplicam para entrar na universidade. E o que acontece? Eles têm um major, né, e tem um minor. O que acontece? O major seria o curso principal, o meu major seria engenharia ambiental. Entendi. Só que junto com esse major, eles têm que escolher uma especialização, que seria mais ou menos uma especialização já dentro da universidade. Então você escolhe o seu major e dentro daquele major você tem uma lista de matérias as quais são requeridas daquele major. Porém, a sua carga horária que você tem que cursar é maior. Então, o que acontece? Eu posso, por exemplo, escolher um major de engenharia ambiental e um minor em administração, ou um minor em gestão empresarial, por exemplo. É totalmente ligado se eu quiser atuar como engenheiro ambiental na área empresarial. Então, o meu período de estudos lá foi muito diversificado. Como a gente tem a oportunidade de montar a nossa própria grade, escolher as matérias, eu resolvi aproveitar e esquecer aquela questão de pegar matérias que eu poderia aproveitar aqui e aproveitar a oportunidade de fazer o diferente. Então, eu fiz matérias de arquitetura, eu fiz matérias do curso de políticas ambientais, estudos ambientais, eu fiz matéria de educação física lá para poder conhecer e matérias de inglês também, claro. Várias matérias de inglês. O inglês foi sempre constante, concomitante, né? com as matérias regulares. E como tem essa exigência do programa de você já ter cursado 80% e agora 90% do curso de graduação, então não tem nenhum tipo de dificuldade quando você volta, ao contrário, né? Você já chega bem adiantado. E eu acredito que a maioria dos estudantes que vão, eles já estão num período mais avançado na universidade. Então, eu acho que nem vale a pena você chegar lá e se preocupar com essa questão de querer eliminar matérias, porque tempo é uma coisa que é investimento lá. Tipo, você não está gastando tempo, você não está perdendo tempo, o tempo não está passando. Você está investindo, é um investimento. Então... No seu conhecimento, né? Exatamente. Valeu a pena, então, a experiência? Valeu muito a pena. Foi muito, muito... na verdade, muito além do que eu estava esperando. E, como eu falei antes, o que eu estava esperando era só o inglês. Então, a minha maior e única expectativa era o inglês. E, na verdade, agora, depois da volta, eu vejo que o inglês é a menor coisa que eu aprendi lá. É o de menos importância, porque é uma coisa que virou rotina. Então, era todos os dias. Eu acordava, dormia, almoçava falando inglês. Então, você vê que as outras experiências, das quais a gente já citou, a experiência de poder conviver com cultura, a experiência de viver longe da sua família por um período maior, ter que tomar suas próprias decisões essas de grande responsabilidade, escolher as suas matérias, escolher, por exemplo, o estágio. A gente é obrigado a fazer o estágio lá. E você tem que encontrar esse estágio por conta própria. Então, você ter essa independência é muito interessante. E você conseguiu fazer estágio no período de tempo que você estava lá? Eu fiz o estágio. O estágio a gente faz no período de verão, que começa em maio e vai até começo de agosto. No mesmo local? Não. Eu morava no extremo norte, né, dos Estados Unidos, em Ohio, e depois, durante o meu estágio, eu fui para o sul, na Flórida. Trabalhei durante 3 meses para o Departamento de Proteção Ambiental da Flórida. Olha que interessante. Muito interessante. Então, foi uma você ainda teve essa oportunidade diferente. de conhecer outra região, além daquela que você foi para estudar. Na verdade, bacana. Durante esses 18 meses, eu tive a oportunidade de conhecer os 4 cantos dos Estados Unidos. Todo intercambista que se preze viaja. Viaja bastante. Lá, né? Que bom. Bom, então, e durante o período que você esteve lá, você manteve contato com a coordenação de pesquisa e extensão da FESP durante esse período? Como que foi esse suporte? Durante todo o tempo, primeiramente eu lembro que quando eu fui o Ettore, né, que hoje é o maior responsável pelo programa, né? Ele ainda não estava trabalhando no CPEX. Então, meu primeiro contato foi com a Marisa. Então, depois surgiu o Ettore sempre muito bem. Muito solícito. Muito solícito, sempre se dispondo a ajudar todo mundo. E aí foi feito um formulário, né, um formulário que foi enviado pelo Ettore para a gente, para os alunos, onde todo semestre a gente dava meio que informações para a universidade de como que estava a nossa vida lá, desde informações relacionadas a matérias
informações relacionadas à nossa convivência, nossos problemas. Os problemas também, né? Que também não deixa também de não é um existir, conto de fadas, né? E quais foram as dificuldades? Assim, qual foi a maior dificuldade que você encontrou durante esse período? Olha, as maiores dificuldades, eu colocaria duas as maiores dificuldades. A primeira delas, eu acho que vai ser comum a todos os estudantes que vão, mesmo aqueles que têm um nível de inglês maior, o inglês acaba sendo uma dificuldade. Mesmo que a gente tenha que fazer o teste e ter uma nota mínima, o pouco que a gente sabe aqui, a hora que a gente chega lá, não é quase nada. Não é nada. Não é quase nada, exatamente. Então, o inglês foi muito desafiador no primeiro e acredito que até um pedacinho do segundo semestre. E é bom também, né? Acaba que você se força a aprender. Exatamente. Né? No primeiro semestre eu tive tive que ter um empenho muito grande no inglês. Então eu saía das aulas, eu gravava as aulas, eu tive que pedir autorização para os professores para poder gravar as aulas. Então eu saía da aula, escutava uma vez, escutava duas vezes. Então eu tinha exercícios que normalmente os nativos americanos demorariam 5 minutos, 10 minutos para fazer, eu demorava 4 horas. Porque tinha que pegar palavra por palavra, colocar no Google Tradutor, entender. Mas também tem um lado bom desse desafio do inglês, é que os professores lá, eles estão sempre muito bem dispostos a te ajudar. Eles já trabalham com intercâmbio. Essa questão deles serem bem remunerados, terem uma estrutura melhor, faz com que eles vivam para aquilo. Então, normalmente os professores, eles estão 100% tempo integral dentro da universidade. Pode ser que em um dia ele tenha uma aula no dia de 50 minutos, mas ele fica o dia inteiro dentro da faculdade. Eles têm o office hours, que é um horário de, normalmente 3 vezes na semana, onde eles estão abertos a ajudar de qualquer maneira os estudantes. Né? Ajudar. E qual seria o segundo problema? A segunda eu acho que seria comida, viu? A comida é complicado. Eu acho que pra gente aqui que é mineiro, que está acostumado sempre com uma comida muito bem temperada e chega lá e uma comida que é baseada ou na pimenta, ou em nada praticamente, ou sem tempero, é muito complicado. Então acaba que a gente ficava na base da pizza lá. Na pizza, McDonald's. Lanches. Tá certo, então, a comida foi um grande desafio também. Bom, Eridane, então parabéns pela sua experiência. Muito obrigada pela sua participação. Quem tiver mais interesse em conhecer, tirar mais dúvidas a respeito do programa Ciências Sem Fronteiras, podem entrar em contato com a Coordenação de Pesquisa e Extensão da FESP através do telefone 3529-6033. Larissa, com você. O FESP em Ação fica por aqui. Se você quiser participar do nosso programa, ligue para o 3529-6069. E nós temos um encontro marcado para amanhã. Até lá! FESP, mais que educação, responsabilidade com o futuro.